Vamos falar sobre um período que, sério, mudou o Brasil para sempre. 15 anos de uma turbulência global que forçaram o país a se reinventar completamente, deixando de depender só do café para começar a construir uma base industrial forte. Isso tudo aconteceu entre 1930 e 1945. Olha só o nosso roteiro. A gente começa com o Brasil quase no fundo do poço, depois de ver as medidas desesperadas que foram tomadas para sobreviver. Em seguida, vamos entender o crescimento que veio depois e como a Segunda Guerra Mundial acabou moldando essa nova economia. No fim, a gente chega a uma nação totalmente transformada. Nosso ponto de partida é em 1930, a economia mundial quebra. E para o Brasil, que vivia basicamente de vender café, o impacto não foi pequeno. Foi uma onda de choque que abalou todas as estruturas do país. Para a gente ter uma ideia do tamanho do estrago, entre 1928 e 1932, o valor das exportações brasileiras simplesmente desabou. Uma queda de 60%. Imagina só, mais da metade da principal fonte de renda do país evaporou em pouquíssimo tempo. E aí fica a pergunta, né? Esse colapso não era só um número numa planilha, era uma crise de sobrevivência. Foi um efeito dominó de problemas que acabou forçando o novo governo do Getúlio Vargas a tomar atitudes radicais, nunca antes vistas, para tentar evitar um desastre ainda maior. Agora vamos dar uma olhada nas 3 estratégias principais que o Brasil adotou para literalmente sobreviver a essa queda livre da economia. Eram de fato medidas de emergência para estancar a sangria. A resposta do governo foi um plano de sobrevivência com 3 frentes de ataque. Primeiro, controlar a moeda para segurar as finanças do país. Segundo, renegociar as dívidas que já não dava mais para pagar. E por último, atacar a raiz do problema. O que fazer com tanto café encalhado? A primeira medida foi bem drástica. O governo tomou o controle total do câmbio. Ou seja, o Banco do Brasil passou a decidir quem podia comprar dólar e para quê. A prioridade era pagar as importações mais importantes e a dívida. Mas essa política teve um efeito colateral poderoso. Ela protegeu a indústria nacional, que de repente não tinha mais que competir com produtos importados baratos. Com a falta de moeda estrangeira, aconteceu o inevitável. O Brasil deu um calote na sua gigantesca dívida externa. E aí começou uma longa e difícil novela de renegociação com os credores. Em 1931, fecharam um acordo meio que temporário, mas ele não resolveu, o que levou a uma nova negociação em 1934. Para lidar com o preço do café que estava despencando, o governo tomou sua medida mais polêmica e, com certeza, mais visualmente dramática, a queima de café. O Estado começou a comprar estoques gigantescos do produto só para destruir tudo. E a escala disso tudo é algo difícil de imaginar. De 1931 a 1944, mais de 70 milhões de sacas de café foram destruídas. Era uma tentativa radical, quase desesperada mesmo, de diminuir a oferta mundial para ver se o preço do principal produto do país subia um pouco. Depois do choque inicial, uma coisa surpreendente aconteceu. A economia começou a se recuperar. Só que esse novo crescimento colocou o Brasil bem no meio de um tabuleiro geopolítico muito perigoso, com as grandes potências disputando influência e, claro, os recursos brasileiros. E o mais impressionante é que aquelas medidas de crise acabaram gerando um boom industrial. Enquanto a economia como um todo crescia a um ritmo bom de 3% ao ano, a indústria disparou. Um crescimento médio de incríveis 11% ao ano entre 1934 e 1937. Esse crescimento todo transformou o Brasil num prêmio nessa disputa geopolítica. De um lado estavam os Estados Unidos, defendendo o livre comércio. Do outro, a Alemanha nazista, com uma tática muito agressiva de escambo, trocando produtos alemães por matérias-primas brasileiras. Uma proposta bem atraente para um país que não tinha moeda forte. E o resultado dessa disputa está bem claro aqui. Em 1938, a Alemanha não só ultrapassou os Estados Unidos e o Reino Unido, como se tornou o principal destino das exportações do Brasil. A estratégia de Berlim de comércio bilateral tinha funcionado perfeitamente. Agora a gente avança para 1937. Um golpe instala uma ditadura no Brasil, o chamado Estado Novo. E isso acontece exatamente quando um novo conflito mundial estava prestes a explodir e redesenhar o mapa do poder. A política aqui dentro e lá fora estavam prestes a se conectar de um jeito bem dramático. Com o Estado Novo, o poder ficou todo centralizado e o governo passou a ter um papel direto e dominante na economia.
A industrialização deixou de ser só uma opção, virou uma questão de segurança nacional. A ideia era fortalecer o país a qualquer custo. E a Segunda Guerra Mundial foi o empurrão que faltava. Com a guerra, ficou impossível importar coisas da Europa. Então o Brasil teve que aprender a produzir aqui. Ao mesmo tempo, o alinhamento com os Estados Unidos trouxe o dinheiro e a tecnologia para projetos gigantescos como a Companhia Siderúrgica Nacional. Certo, então, depois de 15 anos de pura confusão, qual foi o saldo? Que país era o Brasil depois de passar por 2 crises globais seguidas? É bom lembrar de onde a gente partiu. Um país praticamente de joelhos, com a economia destruída pelo colapso de um único produto. O modelo de exportar só café tinha falhado de forma catastrófica. Em meio a todo esse caos, uma nova força surgiu. O Estado se transformou no personagem principal, no grande maestro da vida econômica do país, decidindo o que fazer, onde investir e para qual direção seguir. E o resultado, lá em 1945, era um país quase reconhecível. O Brasil tinha finalmente construído os alicerces de uma economia industrial e diversificada, mudando completamente o seu destino para o resto do século XX. Isso tudo nos leva a uma questão fundamental. Será que foi a crise que criou o Brasil moderno? O que a gente vê é que a pressão de 2 catástrofes globais forçou uma reinvenção radical que trocou o café pela indústria e o mercado pelo Estado. O legado dessa transformação, com o Estado super presente e foco total na indústria, continua moldando a economia e a identidade do Brasil até hoje.